Depois de conversar com você sobre as fatalidades, que são situações terríveis que nos levam à aflição, à angústia, à tristeza, à ansiedade, essas fatalidades acontecem sobre todos, sobre aqueles que amam a Deus, sobre aqueles que não amam a Deus, são coisas que estão na face da terra e que elas vêm sobre nós e sobre qualquer um. Isso são coisas que acontecem e que nós devemos reagir, como eu já falei no outro vídeo. Mas o grande problema é que nós confundimos as fatalidades com a disciplina, com a repreensão, com a correção de Deus. Nós, às vezes, ao acontecer uma fatalidade nas nossas vidas, nós confundimos e não entendemos que a palavra do Senhor, ela tem por finalidade, primeiro, nos ensinar. A palavra do Senhor e a vontade de Jesus para nós é repreender e nos corrigir porque Ele nos ama e nos instruir com justiça. Com que finalidade? Fazendo com que eu e você nos arrependamos daquelas coisas ruins que estão dentro do nosso coração, as tiremos para fora do nosso coração, nos arrependamos e depois mudemos a nossa consciência para poder aproveitar a boa e perfeita vontade de Deus. Sem isso, eu não vou conseguir ter uma boa relação com o Senhor. Então, o que Satanás faz é fazer com que você ache que as fatalidades são correções, castigos, disciplina do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus quer falar comigo hoje e com você isso. Ele quer nos mostrar. E a palavra dele tem por finalidade nos ensinar, então ele vai nos disciplinar, ele vai querer nos repreender porque nós não estamos agindo da maneira correta, e se nós continuarmos ainda não levando em conta a disciplina dele, não aceitando que fomos reprovados e que ele quer fazer com que nós sejamos de novo postos no caminho dele, ele vai ter que nos corrigir. E a correção normalmente é desagradável. Então, dentro desse contexto, eu queria falar hoje com você e comigo mesmo sobre a disciplina de Deus. A disciplina que Jesus fala conosco hoje é o seguinte: todo mundo vai ser disciplinado quando nós sabemos que nós devemos obedecer algo e que não estamos obedecendo. Ou seja, a disciplina visa nos ensinar. A disciplina tem por finalidade, com a palavra do Senhor no primeiro momento, nos ensinar. Porque toda pessoa que não é disciplinada por Deus, diz a palavra, não é seu filho legítimo. Então, não confunda a fatalidade com disciplina, porque o Senhor disciplina aos seus filhos. Ou seja, você tem um pai que é Deus e que ele, na pessoa de Jesus, nos ensina, nos disciplina. E ele garante que quando você não é disciplinado, você é um bastardo, ou seja, você é um filho ilegítimo. Ou seja, o pai que tem um filho que não é legítimo, ele não disciplina, ele não liga, ele não paga pensão, ele não se preocupa, porque o filho legítimo eu quero cuidar, eu quero disciplinar, eu quero tratar da melhor maneira possível, porque ele é o meu filho amado. E Jesus, como próprio Filho de Deus e como o próprio Deus, ele foi entregue para nós para nos fazer e pagar por tudo que nós estamos errando. E por isso ele quer nos disciplinar. Então, Deus, ao perceber que nós estamos errados e nós vamos ser julgados pelas nossas atitudes no mundo em que nós vivemos, o que ele faz? Ele, para evitar que nós sejamos condenados, ele vai nos disciplinar, porque ele nos disciplina para nos salvar. Então, eu e você temos que entender que quando nós somos disciplinados por Jesus, nós estamos sendo disciplinados por ele para nos ensinar a fazer algo correto. Isso significa, nós temos que nos alegrar, porque eu e você somos filhos legítimos. Ou seja, todas as vezes que eu e você nos desviamos da vontade de Deus, nós vamos ser disciplinados. E você só desvia da vontade de Deus porque você não está sendo disciplinado. O problema é que a disciplina, ela gera bons frutos.
mas nenhuma disciplina é ausente de sofrimento, porque o sofrimento faz com que eu e você prestemos mais atenção na vontade de Deus. Porque quando eu disciplino alguém que eu amo, quando eu ensino alguém que eu amo, eu vou dizer que aquela disciplina, ela está me fazendo ser melhor. Então, no primeiro momento, ela é desagradável, mas depois, quando eu vejo os frutos de que eu fui disciplinado, que eu voltei a estar dentro da vontade de Deus, eu vou ver que aquela disciplina, ela é mais valiosa do que ouro, do que prata. Então, nós temos que aprender que se o Senhor está nos disciplinando, se o Senhor está fazendo com que nós mudemos da nossa postura, nós temos que entender que a postura dele é a mais justa possível, porque ele não quer que eu e você sejamos condenados pelo mundo. Jesus quer que eu e você entendamos que ele faz isso porque ele nos ama. E a nossa relação com Deus, ela só vai ser efetivada de uma maneira boa quando eu estou dentro da vontade dele. E para que eu possa resolver essas situações, eu tenho que me dar conta que eu estou andando no caminho errado. E para que eu me dê conta que eu estou andando no caminho errado, o Senhor vai ter que me disciplinar. E nem toda disciplina no primeiro momento é agradável. Mas eu, quando percebo que eu fui corrigido e eu estou ficando melhor, eu vou agradecer a Deus por isso e eu vou me alegrar. E ele diz, não menospreze a minha disciplina, porque eu, como pai, eu te corrijo, eu te disciplino, porque eu te amo. E ele diz para mim e para você assim, olha, compre ouro purificado pelo fogo, para que você possa ser mais rico em todas as áreas da sua vida. Compre roupas brancas para cobrir a sua nudez. Compre de mim o colírio para que você possa limpar os seus olhos e possa ver. Mas se você não for até a loja de Jesus, aceitar a disciplina dele, que ele está te ensinando, olha, vá até a minha loja, compre o ouro purificado pelo fogo, porque Deus não só é chamado de amor, Deus é chamado de fogo purificador, o fogo que limpa, ele é chamado de sabão dos lavandeiros, porque pelo fogo, pela disciplina, pelo sofrimento que a disciplina nos põe, quando você tem que ser disciplinado num esporte, num estudo, numa dieta, você vai ter que ser disciplinado, isso te incomoda. E esse purificado pelo fogo significa isso, aceitar a disciplina para que você seja melhor. Comprar as roupas brancas que ele nos ensina é você tirar fora, aceitar que esse fogo que vem sobre você, entender que Deus é fogo consumidor e ele quer pelo fogo, pela essa dificuldade, por esse tratamento, limpar aquela sujeira que vem na sua vida e você ser melhor pessoa, é comprar, é entender que nesse momento, depois de ser refinado, limpo, eu tenho que me cobrir com algo limpo, ou seja, com a pureza que a palavra do Senhor quer que eu e você tenha. Mas, mesmo assim, para poder entender tudo isso, essa disciplina, eu tenho que pingar nos meus olhos o colírio que ele manda eu comprar. E quando eu faço isso, abro os meus olhos, abro o meu coração para entender que o próprio Deus, o Jesus, o Espírito Santo estão me disciplinando com momentos desagradáveis, me forçando, queimando coisas que estão na minha vida que eu queria ter, mas eles estão queimando, o fogo de Deus está me queimando, eu tenho que entender que isso é algo do Senhor e ele, Jesus dizia, eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo, por isso se arrependa. Se arrependa dessa sua negligência. Jesus quer que eu e você deixemos de ser negligentes, nos arrependamos de que não estamos seguindo a sua vontade e purifiquemos a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo, para que nós possamos estar com ele. E ele diz que quando eu faço isso, quando eu compro, aceito ser purificado pelo fogo. Quando eu aceito pôr roupas brancas, me vestir, me ensinou a pôr roupas brancas, me ensinou a pôr colírio, o que vai acontecer? Ele diz que ele está batendo a porta do nosso coração. E se eu abrir, se você abrir o seu coração, ele vai entrar e vai dizer, ei, vamos jantar aqui comigo. Porque ele quer estabelecer comigo e com você uma relação de amigo. Hoje eu ouvi uma coisa muito bacana. Tem muitos crentes como eu e você
que nós chamamos Deus de Salvador, porque nós sabemos que Ele nos salvou. E ficamos nesse estágio da nossa vida. Existem outras pessoas que chamam Jesus de Senhor, porque eu aceitei Jesus, Ele me salvou, agora eu vou trabalhar para Ele, eu sou o seu servo, eu sou o seu trabalhador, então eu chamo de Senhor. Aí Jesus diz assim, quando você me amar de todo o coração, quando você aceitar ser queimado de toda a sua impureza pelo fogo do meu espírito, quando você trocar as vestes sujas por vestes limpas, e quando você pôr o colírio para filtrar os seus olhos, para que os seus olhos sejam bons, o que vai acontecer? Você passa a sentar na mesa com Jesus, você passa do nível não mais de ter Jesus como só seu Salvador, de não mais querer trabalhar para Ele, ser servo dele, mas você passa a ser amigo. E hoje eu escutei nessa ministração uma frase muito bonita, onde a pessoa disse assim, peça para o Senhor e diga assim para Ele, Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu amigo mais íntimo. Então eu te peço em nome de Jesus, aceite a disciplina do Senhor. Porque você aceitando a disciplina do Senhor Jesus, você vai não só ter um Salvador, não só ter um Senhor, mas você vai ter um grande e mais íntimo amigo. Deus te abençoe no nome de Jesus e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a repreensão do Senhor e a correção do Senhor. Eu quero ficar no nível da disciplina, eu quero aprender rápido, ser purificado pelo fogo, trocar as vestes sujas por vestes limpas, por colírio e sentar na mesa com Ele e dizer, Senhor, Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo. Deus te abençoe no nome de Jesus, aceite e não despreze a disciplina do Senhor, porque o Senhor diz, eu disciplino a todos aqueles que eu amo. Deus te abençoe.